Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. Eu sou a Júlia, mas vocês também podem me chamar de Lud. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho das minhas leituras de outubro e de novembro e vou explicar por que eu resolvi juntar esse vídeo, esses 2 meses em um. Em outubro eu fui viajar, eu viajei no dia 15 de outubro e eu só voltei dia 7 de novembro. Então, não ia ter como eu ter gravado vídeo de lidos do mês, né, em outubro, porque eu tava viajando. Eu poderia ter gravado depois que eu cheguei em novembro. Só que eu li pouquíssima coisa em outubro. Eu li 3 livros só em outubro. Aí eu achei que ia ficar um vídeo muito sem graça, só com 3 livros, sabe? Ia ser um vídeo super curtinho. Então eu pensei em juntar com os que eu tivesse lido em novembro, ficar um vídeo um pouquinho maior, mas pelo menos um vídeo mais legal, eu acho. E é isso, então. E é por isso que, então, eu resolvi juntar os 2 meses, mas eu não queria deixar sem ter lidos do mês, tá? Então aqui estamos. Tô um pouco atrasada, né? Porque outubro já faz um tempo que passou. Mas vamos lá. Eu vou botar a capa dos livros aqui do lado, porque cada livro tá num lugar aqui em casa. Eu não tenho muito tempo pra gravar, então se eu fosse ter que ficar pegando cada livro, eu ia perder muito tempo. Então eu vou botar as capas aqui. E eu li bastante coisa também em e-book. Eu li acho que 3 coisas em e-book que eu não tenho físico. Então eu teria que pôr a capa do mesmo jeito. Eu comecei outubro lendo As Cortes do Infinito. Eu tinha, na verdade, terminado setembro lendo ele naquele maratona / desafio, eu já nem lembro mais o que foi, mas eu terminei ele em outubro. Foi um livro que eu gostei bastante, é um livro que eu não vejo quase ninguém falando dele aqui, e me surpreendeu muito positivamente. É uma ficção científica, eu acho que eu falei mais desse livro acho que foi na Spring Read que eu li, que eu falei mais desse livro. Vocês podem ver que eu tava um pouco obcecada com essa história. Mas nesse livro a gente vai ter a nossa protagonista, que eu já nem lembro mais como ela chama. A gente pode ser que eu nem lembre mais de nada, porque faz um tempo. Eu sou ruim com nomes. Mas a gente tem essa protagonista que ela morre no primeiro capítulo do livro. E aí ela vai pra um lugar. Tipo, o corpo dela tá morto, ela tá morta mesmo, só que a consciência dela vai pra um lugar do pós-vida, assim. E esse lugar foi hackeado por um sistema de inteligência artificial, como se fosse uma Alexa da Amazon, sabe? Tipo, uma Siri e tal. Chama Ophelia, se eu não me engano. Eles hackearam esse pós-vida, assim. E eles estão tentando controlar a mente das pessoas. E é um livro muito doido, porque ela meio que acorda nesse pós-vida. E aí, quando você acorda, você não tá ali. Tipo assim, você, normalmente, quando sua consciência acorda, você meio que, você tá encaminhado já ser encaminhado pro negócio, você toma meio que uma pílula pra essa inteligência artificial te controlar. Só que a nossa protagonista, ela tá meio que acordada. Ela é tipo a atriz em Divergente, sabe? O sistema não funciona com ela. E ela meio que foge desse negócio da Ophelia, ela vai pra uma resistência e tal. E o livro é muito legal, porque acontece vários plots, várias reviravoltas. O plot final, assim, me deixou embasbacada, porque eu imaginei que aconteceu uma coisa totalmente diferente, me deixou muito curiosa pra ler a continuação. É um livro de ficção científica adolescente, assim, que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu já não lembro de tudo que aconteceu, mas as principais coisas eu lembro. E eu fiquei bastante surpresa, porque, assim, eu já li muitos livros na vida, né? Então, o livro tem que ser muito bom pra me surpreender, porque a gente normalmente entende o caminho que a história tá indo e já começa a pressupor o que vai acontecer. Só que esse livro, eu imaginei que ia pra um lado e foi pra um outro completamente o oposto do que eu imaginei que fosse. Eu gostei muito, muito mesmo. Depois, eu li um conto da minha amiga Marina que chama Por Onde Você Andou Sem Mim. E assim, gente, eu devo dizer que eu acho que eu li esse conto no momento mais errado da minha vida, porque eu tava tentando ler coisas, né, pra bater minha meta. Eu sinto que eu não entendi muito do conto. Eu dei até uma nota, acho que eu dei 3 estrelas, mas é porque eu realmente não entendi. Eu sinto que eu não entendi o conto. Talvez eu tenha lido muito rápido. Eu não sei. Pra ser muito sincera, eu não sei nem dizer a história pra vocês. Eu sei que tem a ver com um casal que eles tentam terminar, mas eles não terminam de verdade. Eu nem lembro muito da história, então eu quero reler antes do ano acabar, com mais calma, sabe? E eu tava super ansiosa pra viagem, então acho que isso me afetou muito, e eu não sei nem dizer qual é a história pra vocês, porque eu realmente eu sinto que eu não prestei atenção na história, sabe? Tanto que eu vi todo mundo falando desse conto, e nossa, como ele mexeu comigo, e eu terminei, eu falei, eu acho que eu não entendi, eu sinto que eu não entendi quem é quem na história, sabe? Então eu vou reler o conto, pretendo reler ainda esse mês, se não der eu vou reler em janeiro. Eu comprei o e-book em português, mas tem a versão em inglês pra quem quiser também. E aí eu vou reler, e aí eu venho falar mais sobre ele, porque já faz um tempo que eu li também, né? Foi em outubro, eu já não vou me recordar muito bem. E eu terminei a história sentindo, tipo assim, putz, eu não entendi porra nenhuma, sabe? Então eu não tenho muita propriedade pra falar sobre. E aí, o último livro que eu li em outubro, eu intercalei com o audiobook, que foi The Tourist Attraction. Foi o meu livro em inglês do mês, mas vocês vão ver aí que
sei lá, de agosto pra cá, eu meio que não consegui cumprir muito minhas metas. Porque eu tenho uma meta de ler um livro em inglês por mês e um audiobook por mês. Só que, gente, correria do meio do ano pra cá, não consegui cumprir muito. Outubro eu consegui cumprir, mas em novembro não. E The Tourist Attraction é um livro que eu tava super animada pra ler e que eu gostei bastante até, porque essa viagem que eu fui pra alguns lugares, e um lugar que eu fui, que era o ponto principal da viagem, foi o Alasca. Eu sempre quis conhecer o Alasca, era um dos meus grandes sonhos, inclusive eu quero voltar pro Alasca agora, fazer outros roteiros por lá. Esse livro se passa no Alasca, é uma protagonista que o sonho dela é ir pro Alasca, tipo, ela sempre quis ir pro Alasca, e ela consegue finalmente realizar esse sonho, ela vai pra lá, com uma amiga que vai todo ano, a amiga, tipo, é super rica e tal, ela não, e ela vai pra uma cidade bem perto de Anchorage, que é uma cidade fictícia, não existe, mas fica ali entre Anchorage e Fairbanks. Eu fui pra Fairbanks, eu não fui pra Anchorage, por isso que eu queria voltar pra ir pra Anchorage, porque é uma vibe muito diferente de Fairbanks. E ela vai pra esse lugar, ela acaba conhecendo um cara que tem um restaurante que chama The Tourist Trap, que é como se fosse a cilada de turistas, assim, em português. E esse cara, esse bar desse cara, ficou famoso sem ele querer, ele odeia trabalhar, não que ele odeia trabalhar, mas ele odeia turistas, apesar de que turistas pagam o salário dele, né, porque, tipo, são os turistas que comem no restaurante dele, e ele meio que, é tipo aqueles restaurantes da Karen, sabe, que os pessoas tratam mal os fregueses, eles continuam indo, é uma vibe meio assim, e aí ela e ele se conhecem nesse restaurante, ele fica super afim dela, mas não rola muito nada na primeira noite, eu acho que ela fica até muito bêbada, e ele leva ela de volta pro hotel, depois acontece algumas cenas bem engraçadinhas, bem cômicas, assim, é uma comédia romântica que se passa no Alasca, basicamente, e eu gostei bastante do livro. O livro tem uma trilogia de... Tem outros 2 livros que também se passam nessa cidadezinha de Mill Springs, que não existe de verdade, mas que é inspirada em muitas coisas do Alasca. E eu acho que eu gostei muito mais dessa leitura, porque eu tava às vésperas... Eu terminei esse livro no dia que eu embarquei. Eu embarquei, não sei se foi no dia 15 ou no dia 16, mas eu terminei, tipo, na manhã. O meu voo era de noite, eu terminei na hora do almoço, assim. Então eu acho que isso foi um ponto a mais pra eu gostar muito do livro, sabe? Enfim, outubro foi bem devagar, como vocês puderam ver, porque até metade do mês eu tava aqui em casa e eu tinha que me preparar coisas pra viagem, então tinha coisas de trabalho pra preparar, coisas do Instagram pra deixar pronto. Tava ansiosa com a viagem, então eu não consegui ler muito, e depois, na hora que eu tava na viagem, aí que eu não li mesmo. No meio da viagem eu tentei ler, mas não rolou muito. Eu comecei a ler Eu, Meu Melhor Amigo e o Segredo dos Mortos, que a Adri, que é a autora, fechou uma publi comigo lá pro Instagram. Eu comecei a ler na viagem, mas eu terminei só depois que eu voltei pro Brasil, então essas já são as minhas leituras de novembro. Outubro acabou, li só 3 livros, tá tudo bem. O primeiro livro que eu terminei em novembro foi Eu, Meu Melhor Amigo e o Segredo dos Mortos. Nessa história, é um livro que tá no Kindle Unlimited, ele é super curtinho, é super rapidinho de ler, acho que vocês vão curtir bastante. Nessa história a gente vai conhecer o Caio, e ele tem o dom, sei lá como vocês chamam, de ver mortos. Ele descobriu que ele via pessoas mortas quando ele era criança, num velório de um parente, assim. E ele nunca contou isso pra ninguém, além do seu melhor amigo, o Cedrico. Eles são melhores amigos de infância. O Caio tem ali um crush no Cedrico, só que ele acha que não é um negócio meio correspondido, então ele não se manifesta, sabe? Ele não conta que ele tá realmente apaixonado pelo melhor amigo. E o Cedrico é uma das únicas pessoas que sabem disso, porque o Cedrico precisou ajudar ele em algumas coisas. O que acontece? O Caio, ele vê mortos, ele tenta ajudar esses espíritos a seguir em frente. Então, normalmente, são espíritos que têm coisas mal resolvidas aqui, sabe? Que quer se despedir de alguma forma de familiares e tal. E tudo começou quando o espírito de uma super famosa, a Crystal, acabou encontrando ele e ela dá meio que missõezinhas pra ele, sabe? Então, tipo assim, ela encontra outros mortos que estão com alguma coisa pendente aqui no mundo de gente viva, né? E ela pede pro Caio resolver isso. E aí ele tem que acabar contando pro Cedrico, né? Que ele vê mortos, porque eles precisam enterrar um corpo. A história começa com o Cedrico já sabendo disso. Inclusive tem um conto que você pode ler antes ou depois do livro, que é esse fato deles enterrar esse corpo. Mas não é nada de spoiler, tá? Não muda nada você saber disso antes ou depois da história. E aí nessa história a gente vai conhecer o Caio e tudo mais. E aí começa a acontecer umas coisas muito estranhas, porque começa a aparecer uns espíritos que ele nunca tinha visto antes, que são uns espíritos meio amarelados, assim. Eles são um pouco mais rebeldes, são bem violentos. E ele também acaba conhecendo outra garota, que também vê mortos. E ele começa a tentar entender por que ele e ela veem mortos. Por que tem espíritos que vão pro além, tipo, pro
não ficam aqui, sabe? Por que tem espíritos que ficam? Por que tem esses espíritos que são mais rebeldes? E, enfim, é uma história de romance com esse pinguinho de sobrenatural, que é muito gostoso, é super curtinho. Essa relação do Cedrico com o Kyle é muito, muito, muito gostosa. Eu gostei muito desse livro. Foi um ótimo livro, assim, pra eu voltar a ser leitora, sabe? E voltar de uma viagem. Acho que, sabe, foi bem tranquilo pra cabeça. Eu gostei bastante. Tá no Kindle Unlimited pra quem quiser ler. É indicação. E eu também li outro livro que foi de publi também, que também tá no Kindle Unlimited, mas também tem a versão física pra quem quiser comprar no site da editora Flive. Eu nunca sei se estou falando certo, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Que é Os Ares de Luísa. A Nath, a autora, me procurou também pra eu ler a história dela. E assim que ela me contou a sinopse, eu fiquei muito curiosa, porque a história é basicamente, a gente tem a Luísa, ela namora o Cauê. Eu nunca sei se é Cauê ou Cauã, mas eu acho que é Cauê. Ela namora o Cauê, tipo, desde muito novinha. E eles finalmente estão morando juntos, eles estão à beira de casar, assim. Eles vão casar dali uma semana, e ela decide fazer uma... O Cauê, na verdade, ele tá fazendo uma despedida de solteiro com os amigos, e ela decide fazer uma surpresa. Os amigos dele falam, por que você não faz uma surpresa sensual e tal? E ela chega nessa surpresa sensual, e o Cauê acha que é outra pessoa, acha que é uma pessoa que ele ficou enquanto estava no relacionamento com a Luísa. Então, a pessoa que ele traiu a Luísa. E aí ela descobre dessa traição há 2 dias do casamento. Ela fica muito puta, óbvio. E ela acaba decidindo terminar tudo e cancelar o casamento. E, tipo, meter o pé na bunda desse otário. E ela tenta reaver o dinheiro do máximo das coisas que ela conseguir. Só que a viagem de lua de mel, que seria pra Buenos Aires, ela não consegue ter o dinheiro de volta. E ela acaba... A mãe, a melhor amiga dela, acaba convencendo ela a ir pra essa viagem. Ela, inclusive, cancela a passagem dele, porque ela fala que é bem a cara do Cauê ir pra viagem. Foda-se. Ela acaba indo pra Buenos Aires. É a primeira vez que ela tá saindo do país. É também a primeira viagem que ela vai fazer sozinha. E é uma viagem pra ela não perder esse dinheiro, né, do casamento. E também uma coisa pra ela se redescobrir e entender quem ela é. Porque por muito tempo ela namorou o Cauê, muito nova. Eu acho que um problema da gente começar a namorar muito novo, tipo, na adolescência, assim, e continuar com a pessoa na vida adulta, é porque a gente muda tanto e vê o mundo de formas totalmente diferentes que a gente via. Eu vejo o mundo hoje de uma forma totalmente diferente do que eu via quando eu era adolescente. E eu acho que quando você começa a namorar muito novo, você perde muitas coisas que você poderia ter vivido. Eu acho que, assim, eu namoro faz um tempo, né? Eu comecei a namorar com 18 anos, mas a gente teve um término ali no meio do relacionamento que foi muito importante para nós dois vivermos coisas de, por exemplo, universitários, tipo ir numa festa de faculdade, viver a juventude, viver... Porque a gente namorou depois dos 18 anos, então a gente viveu a nossa adolescência muito bem. Só que é outro rolê depois que você é maior de idade e tá na faculdade, sabe? E a gente teve esse término, eu e minha namorada, a gente viveu isso, e depois a gente voltou, e hoje a gente tá muito tranquilo, sabendo que a gente não perdeu nada do que a gente queria ter vivido, sabe? Eu acho que quando você começa a namorar muito cedo e você não tem esse término no meio do caminho, você acaba perdendo coisas que você não sabe que se talvez você gostaria ou não. Eu acho que esse foi o caso da Lu, assim. Como ela namorou muito tempo e ela só conhecia a vida com ele, muitas coisas ela moldou pra caber na vida dele e moldou de acordo com as coisas que ele gostava ou que deixava de gostar, sabe? E aí, quando ela vai pra essa viagem sozinha, ela percebe que é a primeira vez que ela tá fazendo coisas que são coisas que ela quer por ela mesma, sabe? Não é uma coisa que, pode ser legal pro relacionamento, ou uma coisa de vou fazer pra agradar o outro. Eu gostei muito disso na história, porque eu acho que põe a gente pra pensar. É um livro de romance bem levinho e tranquilo. Não é um livro pra você refletir, nada do tipo, mas me colocou essa reflexão, sabe? De que a gente molda muito a nossa vida em prol ao nosso parceiro. E eu acho que quando a gente tá mais tempo no relacionamento, que começou muito novo, a gente se molda muito mais. A gente não entende quem a gente é, a gente não entende quais são os nossos gostos. Acho que é importante a gente saber quem a gente é antes de entrar numa relação. Acho muito importante. Então, se você é novinho, não namore cedo. Só beija. Beija, fica com a pessoa, dá uns pega. Mas deixa pra namorar depois de um tempo, sabe? Curte sua vida. Eu acho que é a melhor dica que eu posso dar pra alguém. E esse livro me pôs muito pra refletir isso, sabe? Enfim, aí a Lu vai pra Buenos Aires e vai viver essa vida dela. Ela até acaba conhecendo um carinha ali. Mas o foco não é isso. O foco é realmente ela tentar se entender e gerar essa reflexão na vida dela. Só que eu acho que eu fui pra um lado mais profundo da história, assim. A história não é tão profunda assim. A história não é pra te causar muitas reflexões. É só um livro gostosinho pra você ler, passar seu tempo. Acho que é um livro perfeito pra ler num dia, porque ele é super curtinho, sabe? Bem rapidinho. Os capítulos são curtos. O que eu gostei muito da história também é que a Nath, ela mora em Buenos Aires e várias coisas que acontecem na história são coisas que existem na vida real, sabe? Então, os locais... Eu nunca fui pra Buenos Aires, então foi muito gostoso, tipo, aí ela tá numa ponte. Aí eu dou uma pesquisada
no Google qual ponte é essa, e eu consigo visualizar onde é isso, sabe? Eu gostei muito disso na história também, acho que o fato da Nath morar lá e conhecer muito bem o lugar faz toda uma... Sabe, parece que preenche a história. Eu gostei muito disso. Fiquei a indicação de 2 nacionais pra quem quiser ler nacionais nesse finalzinho de dezembro e no próximo ano. Eu gostei bastante dos 2. E aí eu comecei a fazer um desafio. Ele já tava no final de novembro já. E aí eu decidi fazer um desafio de ler 4 livros em 4 dias. Vai ter até um vlog aqui no canal, onde eu vou falar bem detalhado de cada livro. Mas eu li 4 livros e terminei novembro com esses 6 livros lidos. E vou falar um pouquinho, não vou me aprofundar tanto em cada um, porque vai rolar esse vlog que eu vou falar todos os meus sentimentos e tal. Mas eu vou contar a história, né, porque estamos aqui pra isso. Eu comecei o desafio lendo O Mistério das Irmãs Hollow. E acho importante eu ressaltar que eu peguei livros que eu achei que fossem ser rápidos de ler, livros curtinhos e livros que eu achei que fossem ser gostosos de ler, sabe? Porque era um desafio que tem que ser um negócio ágil. Então eu comecei por O Mistério das Irmãs Hollow, que foi um livro que ficou bem famoso lá na gringa. Eu já tinha ouvido algumas pessoas falar sobre ele, mas eu não sabia muito. Eu até achava que era um livro de bruxa. Não é livro de bruxa, mas eu acho que ele tem essa pegada de fantasia um pouco mais sombria, sabe? E eu gostei disso, de ter essa fantasia um pouco mais sombria, de ter essa coisa um pouquinho mais... Tem uma pitadinha de terror, mas não é terror, é só uma... Sabe? Uma purpurinada, assim, de terror. Nessa história, a gente tem essas 3 irmãs, né, da família Hollow, que é a Grey, a mais velha, a Vivi, a do meio, e a Iris é a mais nova. E quando elas eram crianças, a Grey tinha 11 anos e a Iris tinha 7. A Vivi não sei, mas ela tá aí nesse meio. Elas foram sequestradas. Na verdade, ninguém sabe se elas foram sequestradas mesmo. Elas sumiram. Elas estavam ali com os pais e num piscar de olhos elas não estavam mais. Literalmente, os pais viraram e elas tinham sumido as 3 e não deixou nenhum rastro. Elas ficaram um mês desaparecidas e depois de um mês elas apareceram no mesmo lugar, tipo, peladas, sujas, estranhas. E ninguém sabe o que aconteceu, a polícia não sabe o que aconteceu nesse tempo que elas ficaram sumidas, elas não lembram de nada e elas crescem sendo crianças muito peculiares, sabe? O cabelo delas ficam brancos, os olhos pretos, e elas não eram assim. E elas crescem sendo pessoas peculiares e um pouco bizarras, e coisas estranhas acontecem em volta delas. E aí a gente pula pra... O livro começa 10 anos depois desse acontecimento, né? Que a gente vai acompanhar tudo pelo ponto de vista da Iris, que é a irmã mais nova. Tá acontecendo umas coisas... Tipo, a Iris tá percebendo que um cara estranho tá seguindo ela. E a irmã mais velha desaparece. A Grey, ela desaparece sem deixar rastro nenhum. Igual foi o desaparecimento delas quando elas eram crianças. E aí, a Vivi e a Iris decidem investigar isso, porque elas acham que tem alguma ligação com quando elas eram com esse sequestro / sumiço delas de criança. Foi um livro que eu achei muito doido. Assim, eu não esperava 1% do que a história foi. A história foi por um caminho que eu fiquei, meu Deus do céu, pra onde isso vai? E é um livro curtinho, então você lê muito rápido. Me deixou muito curiosa em todos os momentos. Eu acho que é um livro que não dá pra falar muito sobre ele, porque senão vai perder um pouco dessa magia da surpresa dele. Mas foi um livro que eu gostei muito. E é um livro muito doido, assim. Sério, muito doido mesmo. Mas eu gostei. Ele vai precisar de um pouco mais sombrio, de uma fantasia... Eu não diria uma fantasia adulta, mas é uma fantasia um pouquinho mais sombria, com um toque um pouquinho de terror, igual eu falei. Tem umas coisas meio nojentas na história. Mas eu não acho que é um livro mais 18. Eu acho que ele deve ficar ali no mais 16, assim. Mas eu gostei bastante. Eu fui muito surpreendida, porque eu esperava que fosse um livro de irmãs. O que eu imaginava. Eu achava que ia ser um livro de irmãs que descobrem que são bruxas. Ia ter algum plot com bruxaria ali no meio, sabe? Mas não tem nada a ver com isso. Nada. E eu gostei muito. Leia, é um livro muito doido. Depois eu peguei pra ler A Aposta Final, que é o último livro de Jogos de Herança. É o 3º livro da trilogia. E assim, gente, eu amo essa trilogia. O primeiro livro é Jogos de Herança, o segundo é O Herdeiro Perdido e o terceiro é esse, A Aposta Final. E eu amo esses livros. Eu amo Jogos de Herança. Já falei dele milhões de vezes aqui no canal. Não tem muito o que eu dizer desse 3º livro, porque é cheio de spoiler, tanto do primeiro quanto do segundo. Mas saibam que é uma trilogia incrível e que vale muito a pena ser lida, apesar de ser um livro mais adolescente. Eu tenho 24 anos, estou à beira de fazer 25. Então, o livro adolescente não me agrada mais como antes. Só que esse livro, ele é um adolescente meio com pegada de mistério, assim, meio Nancy Drew, sabe? Vale muito a pena, sabe? Pra ler em qualquer idade, porque é uma coisa, um plot atrás do outro que você não vai imaginar o que vai acontecer, e é muito bom, e só leiam. O meu penúltimo livro do mês foi Eu Não Esperava Você, que foi um livro que eu fui sem expectativa nenhuma. Eu não sabia muita coisa da história, eu também não tinha visto ninguém falando desse livro, então eu tava até um pouco preocupada de ser um livro que, sabe, eu fosse odiar. Nessa história a gente vai conhecer a Fiona.
Ela era uma estrela mirim ali de televisão do... É tipo uma estrela mirim da Disney, mas não era Disney, mas era como se fosse, assim, um canal de família. Ela tinha uma série que chamava Birds, alguma coisa. Ela era tipo a Riley Bird, e era uma série familiar, e aí tinha ela, tinha o pai, tinha o irmão e tudo mais. O irmão, quem fazia era o Sam, que também era um ator que todo mundo achava que ia ser super, tipo, o novo Brad Pitt. E aí o que aconteceu foi que a Fiona, ela começou a ser um pouco rebelde, sabe? Aquelas adolescentes rebeldes, uma vibe meio tipo Lindsay Lohan, Britney Spears. Aconteceu alguma coisa na vida dela e ela se revoltou e ela ia pra festa e ficava muito louca e ela brigava com repórteres, ela aparecia pelada nos lugares. E isso não pegava muito bem pra uma rede de televisão super familiar e uma série familiar, e a série acabou sendo cancelada. Ela fez algumas escolhas bem ruins pra vida dela depois disso, e ela percebeu que ela tinha que sair desse meio, e ela sai do meio de Hollywood, ela não continua ali, e ela vai viver uma vida de pessoa comum, trabalhando numa gráfica da família, enfim. O livro começa nesse presente já, ela trabalhando na gráfica da família, ela não tem mais contato nenhum com nada de Hollywood. E aí começa a surgir um boato de que vai rolar um reboot, uma refilmagem, né, no momento atual dessa série. E eles querem que ela participe, porque ela era a grande estrela. Só que ela não quer, ela já fala não logo de cara que procuram ela. E aí a gente vai ver um pouco da história do Sam, que é esse cara que eu falei que foi o irmão da Fiona na série. Ele saiu da série achando que ele ia ser, tipo, uma estrela de sucesso. Ele flopou. Ele precisa muito de dinheiro. Tem que ajudar a mãe, que tem doenças. E a vida dele também, né? Ele precisa pagar as contas dele. Ele tava numa série que foi um fracasso e foi cancelada. E esse reboot pode ser o trabalho da vida dele, sabe? Pode ser o que vai colocar ele de novo no radar. E ele vai, então, tentar convencer a Fiona a fazer isso. Só que a Fiona não quer. E aí eles passam a se conhecer melhor, a sair, a dar uns rolezinhos assim. E é só um livro de romance mesmo. Não tem muito mais a acrescentar. Só que esse background de Hollywood eu achei bem legal. Essa coisa sabe? Do mundo de famosos e tal. Eu gosto muito disso. Acho que isso foi uma coisa que a Evelyn Hugo trouxe pra gente. E a gente percebeu que a gente gostava. Mas assim, é um livro que é aquele livro de romance gostoso pra você passar um tempo, mas que não tem muita coisa pra te acrescentar, sabe? Ele é bem engraçado também, acontecem umas coisas bem improváveis que se dá muita risada. O final tem um plotzinho que, assim, eu imaginei que fosse acontecer isso, mas ele não foi resolvido e isso me incomodou um pouco. Eu preferiria que ele não existisse, ou que ele tivesse mais 20 páginas e tivesse sido feito alguma coisa sobre isso. E aí isso acabou fazendo eu tirar um pouquinho de nota da história. Mas é um livro bem gostoso pra se ler, assim. Você tá procurando uma coisa só, tipo, quero ler um romance, e aí você pega ele pra ler. O romance é gostosinho de ler. E eu terminei em novembro lendo De Férias com Você. Eu toda vez falo de férias com ex, gente. Então, se por acaso eu falar de férias com ex aqui, vocês me perdoem. Porque no TikTok eu falei de férias com ex umas 1000 vezes, porque tá na minha cabeça de férias com ex. Mas é De Férias com Você, o último livro publicado aqui no Brasil da Emily Henry. Não é o último lançamento dela no mundo, mas aqui no Brasil foi. E assim, esse livro eu tava com uma expectativa muito alta pra ler ele. Aí eu vi algumas amigas que leram e não gostaram. Eu vi também a Andy que releu e odiou. Tipo, não odiou, mas ela achou que não foi tudo aquilo que ela tinha achado a primeira vez que ela leu. E aí eu deixei minhas expectativas, abaixei, falei, não, elas estão muito altas. E aí falei, vou com zero expectativa pra essa leitura. E eu acho que foi isso que fez eu gostar muito do livro. No livro a gente vai acompanhar dois melhores amigos, né? A Poppy e o Alex. Tudo é contado pelo ponto de vista da Poppy. E o prólogo do livro começa com eles há 5 anos antes de uma viagem pra Itália, se eu não me engano, eu não sei dizer. É pra um lugar de praia, não sei dizer especificamente onde é. Eles estão nessa viagem e tá legalzinho. Depois a gente volta pro presente. A gente vê que eles estão brigados. Eles eram melhores amigos inseparáveis. A gente vê que faz 2 anos que eles não conversam. Eles estão brigados e não tem nem menor contato. E foi por conta de alguma coisa que aconteceu na última viagem deles. Eles fazem uma viagem todas as férias de verão, desde quando eles se tornaram amigos, e aconteceu alguma coisa nessa última viagem que afetou a amizade deles. Só que a Poppy está com muita saudade do Alex, ela decide enviar uma mensagem e chamar ele pra fazer mais uma viagem de verão, pra tentar reaver a amizade, e eles decidem ir pra Palm Springs, porque vai acontecer o casamento do irmão do Alex lá. Ela decide que vai também, eles vão estender essa viagem um pouco antes do casamento. Em paralelo a isso, a gente vai voltar pro passado, então desde do primeiro momento que eles se conheceram na faculdade, e vai tentar acompanhar eles durante verões que eles
vão estreitando essa amizade e se conhecendo mais e tal. Foi um livro que eu gostei bastante. Eu adoro livros que se passam, assim, muitos anos, mas que a gente acompanha momentos específicos da vida dos personagens. Eu gostei muito dos locais que eles foram viajar. Eu entendo que muita gente não tenha gostado do livro. Faz sentido pra mim não ter gostado, mas, gente, eu gostei muito. Eu achei que a relação de amizade deles é muito bonita. Pra mim é muito óbvio que amigos, melhores amigos, vão se tornar amantes em algum momento. É um Friends to Lovers, e eu não sou a maior fã de Friends to Lovers, mas ainda assim eu gostei bastante da história. Eu gostei muito da dinâmica, sabe? Pop e Alex. Eu acho que eles são completamente opostos um do outro, mas eu acho que faz muito sentido essa relação deles. Me agradou bastante na história. Não tenho muito o que dizer, porque é só um livro de romance de amigos que vão se apaixonar. É isso. Então, assim, é aquele livro que a gente já sabe o que vai acontecer desde o começo, mas eu achei muito legal o caminho pra isso tudo acontecer. Eu concordo que tiveram algumas atitudes deles que, assim, eu não teria nem com 15 anos de idade, eles têm quase 30, então isso é um fator que eu acho que é o problema pra todo mundo, eles agirem como crianças e não saberem se comunicar, né, esse problema aí que aconteceu nessa viagem de 2 anos atrás, é que uma comunicação básica resolveria. Eu sempre reclamo aqui que eu odeio falta de comunicação em livro adulto, só que eu acho que eu fiquei tanto tempo sem ler e eu tava, tipo, eu tava tanto tempo sem ler uma coisa, sabe, que fizesse um quentinho no coração, que a primeira coisa que me agradou e me deu um quentinho no coração, e eu falei, nossa, que romance gostoso e maravilhoso, eu já favoritei mesmo tendo esses problemas. Na minha cabeça também, eu não imaginei eles como adultos, eu imaginei eles como, tipo, jovens de 18 anos. Eu acho que isso também foi um ponto pra isso não me incomodar muito, mas na verdade eles têm quase 30 anos. Então, no meu normal, na minha sanidade mental, assim, normal, eu estaria nos meus aspectos normais de sanidade, eu não teria amado tanto quanto eu gostei. Então eu acho que talvez se eu reler eu não vou gostar muito, se eu, tipo, voltar a ler como eu lia antes e reler esse livro eu não vou gostar muito, mas como eu estava em falta com a leitura, ela fez aquele agrado no coração, eu gostei muito. Não é tão bom quanto Leitura de Verão, eu ainda acho Leitura de Verão muito gostoso, mas eu acho que é aquele livro gostoso pra ler numa férias, tipo assim, agora férias de verão, sabe? Eu acho que ele combina muito com férias de verão. E foi isso, amigos, essas foram as minhas leituras de outubro e novembro. Outubro eu não li basicamente nada, mas novembro me surpreendeu porque eu também achei que eu não ia ler nada e eu consegui ler nos 40 do segundo tempo, assim, nos 45. Se vocês já leram algum desses livros, me contem aqui nos comentários. Se vocês querem ler alguma coisa também, aproveitem pra me contar. Me contem também o que vocês leram em outubro e novembro, porque eu adoro saber o que vocês leram, porque sempre rolam umas indicações muito legais que eu acabo colocando na wishlist. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo e também de participar do nosso grupo do Telegram. Os links pra tudo tá sempre aqui na descrição, e eu também deixo aqui na descrição sempre os links pra vocês comprarem e ajudarem o canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo!